consequência mais grave do erro médico é o sofrimento causado ao ser humano. Erro médico é a conduta profissional inadequada, capaz de produzir dano à vida ou à saúde de outra pessoa, apesar de não existir a intenção de errar. A má prática pode ocorrer por imperícia, imprudência ou negligência. A discussão sobre a responsabilidade médica na relação com o paciente abre a série Práticas Médicas, produzida pelo Conselho Federal de Medicina, com o objetivo de ampliar a discussão e o aprendizado das questões médicas. Esta série de vídeos tem como alvo a classe médica, os estudantes de medicina, os hospitais e instituições de saúde do país. Para falar sobre o erro médico e as suas implicações, está aqui o Dr. Júlio César Meirelles Gomes, assistente de ensino do Hospital Universitário de Brasília, membro do Conselho Editorial da revista Bioética e um dos autores do livro Erro Médico, editado em 1999. Mas antes, a gente vai ver a recriação de um caso de erro médico. O episódio foi extraído dos anais do CFM. Os nomes e os lugares são fictícios. Vamos ver? A pressa, o estresse, o erro, a dor e a indignação. O que a gente quer é justiça. Que ele pague pelo crime que cometeu. Belo Horizonte, 15 de março de 1997. Elza dos Santos Moraes, 32 anos, prepara-se para uma cesariana. É seu segundo filho. Em 30 minutos e nascia Roberto, 3 quilos e 200 gramas, sem complicações. Quatro dias depois, sentindo muita dor, Elza volta à clínica e procura o médico. Elias Bezerra de Fontoura, 42 anos, 15 de profissão. Dói demais. Toma um minutinho. A senhora não se preocupe, dona Elza. Provavelmente são gases. Eu vou lhe receitar um remedinho. Eu não preciso nem lhe examinar hoje, tá? A senhora pode voltar daqui a 4 ou 5 dias, tá? Não deu tempo. No dia seguinte, Elza deu entrada na emergência do hospital. Morreu 2 horas depois. Causa mortes, infecção generalizada. Na autópsia, o legista encontrou uma pinça cirúrgica no útero de Elza. Elias Fontoura foi acusado de negligência. Julgado culpado, está apelando para não pagar uma indenização milionária à família da vítima. Sua carreira está seriamente comprometida. Doutor, esse foi um caso muito dramático. Quais as infrações que o senhor observa nesse episódio? Esse caso, então, ele ilustra, primeiro, o erro médico, né? Segundo o artigo 29, que é o dano provocado ao paciente. Mas o que configura mais grave aí é que o médico deixou de agir com a melhor atenção e o máximo zelo com o seu paciente. Conforme o artigo 57 do Código, ele também deixou de usar o melhor progresso científico e usar meios terapêuticos e diagnósticos. Ele poderia ter diagnosticado a presença desse corpo estranho no útero. O fato de ter esquecido uma pinça no útero não configura necessariamente ainda um erro. É um descuido que precede ao erro. Ele poderia se recuperar desse erro se ele tivesse examinado a paciente naquele momento em que ela voltou ao consultório, em que ela disse a ele que não se sentia bem e ele disse que nem sequer examinaria. Ele argumentou que se tratava de gases, ele agiu com desleixo, com negligência. Portanto, ele foi dessa forma, ele contribuiu para que houvesse um dano à paciente. Daí, adviesse uma infecção, uma peritonite, causando a morte. O dano foi uma decorrência, então, sobretudo da negligência no segundo momento. Então, são vários os conceitos que envolvem a significação do erro médico. Quais são esses conceitos? O que diferencia? O que é erro? O que é uma desatenção, um descuido? O erro médico, basicamente, é o dano. É toda vez que da ação do médico, do trabalho do médico, resultar dano ao paciente. E por que o dano? Quem vai ao médico vai na expectativa do bem. Vai sempre obter um bem à sua saúde. E daí a pessoa sair do médico, sair da relação com o médico, com um dano à sua saúde, um agravo, isso configura o erro. O que tem que ser diferenciado do mau resultado. Há pessoas que vão ao médico com a expectativa de obter um grande resultado, por exemplo, no caso de uma cirurgia plástica, e de repente não há o resultado de acordo com a expectativa dessa pessoa. Entretanto,
a cirurgia resultou bem sucedida, não deixou cicatriz, não deixou nenhuma lesão, não houve infecção. Então, o erro médico tem que ser diferenciado do resultado insatisfatório ou do resultado em desacordo com a expectativa do paciente. E o início, a base do erro médico pode estar vinculado ao ensino da medicina? Tem alguma relação entre as duas coisas? O Conselho Federal de Medicina, ligado a outras entidades médicas, né, ele realizou um estudo a partir dos anos 90, montou uma comissão chamada SINAEM, Comissão Interinstitucional de Avaliação do Ensino Médico, cujo objetivo foi exatamente esse: fazer um diagnóstico sobre o estado de saúde das faculdades de medicina no Brasil. E esse diagnóstico não mostrou resultados muito favoráveis. Mostrou que o ensino médico no Brasil de graduação é deficiente. De um modo geral, ele é deficiente. Ele não satisfaz, em termos de qualidade, não produz um médico de acordo com a real necessidade do país e numa qualidade que não é satisfatória, uma boa percentagem dos casos. Doutor Júlio, isso também não tem alguma relação com a pressa? Eu digo, os médicos são obrigados a dar muitos plantões, a trabalhar em vários lugares, o número de atendimentos é sempre muito grande. Isso também não tem alguma relação com a incidência do erro médico? Veja, não só a pressa é inimiga da perfeição, né? Mas, sobretudo, a má remuneração. Quando o médico tem mais de 2 ou 3 empregos, isso significa que ele é mal remunerado em todos. E para obter um ganho considerável, ele obtém muitos empregos. Isso obriga a correr, a agir com desatenção, a trabalhar cansado, a trabalhar acima da sua capacidade de suportar a carga de trabalho. Tudo isso contribui para o erro médico. Mas o erro médico, veja, é a causa mais frequente de processos que chegam ao Conselho Federal de Medicina. 1/3 dos processos que alcançam o Conselho Federal de Medicina decorrem de infração ao artigo 29, que é exatamente o artigo que diz respeito ao dano provocado no paciente por imperícia, imprudência ou negligência. Desses processos, né, 69% resulta em condenação, em confirmação da condenação já pré-existente. E as especialidades médicas mais envolvidas, né, são a gineco-obstetrícia, em segundo lugar, a anestesiologia, em terceiro, clínica médica e cirurgia, que tem o mesmo percentual estatístico, e em quarto lugar, a ortopedia. Essas são, de um modo geral, segundo a estatística do Conselho Federal de Medicina, apoiado numa avaliação recente de 1988 até 1998, são as especialidades mais envolvidas com queixas sobre erro médico. E esse estudo avalia o motivo? Quer dizer, apresenta algum motivo para isso? Os motivos que mais contribuem, de certa forma, são esses, né? Sem gradação hierárquica. A má formação do médico, a deficiência do ensino de graduação, a deficiência da especialização médica, da pós-graduação, né? A residência médica. Inclusive, a SINAEM mostrou que, entre os médicos que cometem erros, não houve nenhum médico com mestrado e doutorado, o que significa que a ausência de graduação acadêmica também, de certa forma, contribui, né? A má remuneração no país, né? E, sobretudo, o fato do médico descuidar daquilo que se chama a relação médico-paciente. A relação médico-paciente é um momento de mágica, de encantamento, em que o médico demonstra gostar do que faz. Não se interessa pelo caso da pessoa, mas pela pessoa quando ela está doente. E aí ele constrói uma relação de amizade, de afeição, de parceria, que de um modo geral evita o erro. Mas por que exatamente assim, nessas especialidades, ginecologia, ortopedia, anestesistas? A ginecobstetrícia, em primeiro lugar, é a segunda especialidade maior no país. A primeira é a pediatria. A segunda especialidade que tem o maior número de médicos é a ginecobstetrícia. Segundo, a ginecobstetrícia envolve cirurgias. A cirurgia, principalmente a cesariana, é um momento dramático da medicina. Vocês viram nesse filme de recreação como é dramático uma cirurgia cesariana, né? Sobrevém muito sangue na cavidade, as vísceras ficam expostas, é um momento em que o médico geralmente tem que correr, tem que fazer uma cirurgia rápida, porque geralmente o feto está em sofrimento, ele tem que ganhar tempo. Então, tudo isso concorre para a possibilidade de ligar um ureter
não é de esquecer uma compressa, uma pinça dentro da cavidade abdominal. Pressa necessária à emergência do ato contribui para isso. Outro fator que contribui é que na ginecobstetrícia, de um modo geral, a mulher vai sadia ao médico, né? Ela é uma pessoa saudável que tem um filho na barriga. Isso não é doença, não é isso? Então, como ela vai saudável, é inconcebível que ela saia de lá com uma doença, com uma patologia. Ela não se conforma. Enquanto um doente de outra especialidade da clínica médica, quando ele vai ao médico, ele já vai doente. E se eventualmente o médico agrava um pouco a doença dele, isso tem um impacto menor. Não há o que a gente chama de reversão dramática de expectativa. E existe um perfil do médico infrator? Existe. O nosso estudo, nossa avaliação estatística, baseada na estatística do Conselho Federal, estatística de alguns conselhos regionais do Brasil, eles apontaram o perfil do médico infrator. É o especialista em ginecobstetrícia, é a especialidade mais envolvida no erro, é o médico com 15 anos, em média, de experiência profissional. Como no caso do... Como no caso, né? Exatamente 15,7 anos foi o que o nosso perfil estatístico apontou, né? E por que isso? Eu tenho uma leitura muito especial. É porque o médico com mais de 10 anos de experiência, ele deixa de usar o cinto de segurança, a boia salva-vida. Ele se apoia um pouco na sua experiência, que ele acha que é consagradora. Ele confia na sua experiência, no seu tino, no seu senso clínico, às vezes, e deixa de usar os instrumentos, a rotina da segurança. O residente no hospital, ele trabalha com normas de segurança. Ele usa o cinto, ele usa a boia salva-vidas, né? E por isso ele erra menos. Então, excesso de confiança, né? Excesso de confiança do médico, com mais de 10 anos de profissão. É isso? De um modo geral, os pequenos procedimentos cirúrgicos acarretam mais erros médicos do que os grandes. É muito raro ocorrer um erro médico numa cirurgia, por exemplo, de ponte de safena, uma cirurgia cardiovascular. Porque são cirurgias tão complexas, tão sofisticadas, que o aparato de segurança é muito grande. Enquanto os pequenos procedimentos cirúrgicos, de um modo geral, o médico não usa a rotina, a segurança adequada. Quais, mais ou menos? Quais, por exemplo? Pequenas suturas, pequenas cirurgias, não é? Pequenos procedimentos cirúrgicos, principalmente em pronto-socorro, em área de emergência. As pessoas reclamam muito do excesso de especialização. Os médicos agora estão compartimentando demais o corpo humano e não vem o ser humano. O que o senhor acha disso, dessa observação? Isso também tem contribuído, né? A especialização médica e a imagem que o médico vende de alta competência técnica, isso faz a sociedade exigir mais dele. E às vezes essa exigência está em desacordo com a real competência do médico. Então cria aquilo que a gente chama de conflito entre a expectativa do paciente e a possibilidade de cura do médico. Por outro lado, a superespecialização dá a imagem do médico infalível, daquele que detém muito conhecimento. Isso vai em desfavor do médico generalista, que olha o ser humano como um todo. E quando ele olha como um todo, ele tem mais carinho. Quando o médico é especialista, por exemplo, em olhos, e ele usa um instrumental, um equipamento, e olha só o fundo de olho do paciente, ele está vendo um pedaço do ser humano. Ao passo que o clínico generalista, ele vê o ser humano como um todo, ouve a história, escuta a história de vida da pessoa, né? Conhece o seu passado e conversa com a pessoa como um todo. Isso dá a ele uma aproximação, uma relação com mais calor humano, que o especialista tem perdido. O que a sociedade ganhou em competência técnica no especialista, perdeu em calor humano no generalista. No médico de família, né? Aquele que conhece todos os melindres de cada um, né? É verdade. Existe o perfil do novo médico que vai enfrentar o novo milênio? Está se preparando um outro tipo de médico? Eu acho que as faculdades devem investir, né, no paradigma, no modelo do médico, com formação de família, com uma visão global da condição humana e que possa ter uma especialidade básica. Eu acho que a gente caminha para isso. Enquanto no passado remoto todos os médicos eram generalistas, com pouca especialidade técnica, hoje eles têm muita especialidade técnica, pouca generalidade. Então o futuro aponta um caminho que é a humanização do especialista. Como é que a sociedade deve agir no caso da ocorrência do erro médico? Ela deve dialogar com o médico. Eu acho que a sociedade, em primeiro lugar, o paciente, ele tem que ajudar o médico a construir uma relação, uma relação de amizade, entre dois parceiros, não entre vendedor de serviço e comprador de serviço.
né? Essa é que é uma relação perigosa, porque essa é uma relação comercial. Ou a relação da excelência técnica, em que o médico se esconde atrás do equipamento e vê o doente pela tela, pelo visor de um aparelho endoscópico. Não pode haver isso. O doente tem que se aproximar do médico e travar uma relação com calor, com riqueza, uma relação médico-paciente rica. E aí ele vai construir um ato de parceria, em que ele vai dividir com o médico a angústia do diagnóstico, vai dividir com o médico as decisões terapêuticas, ele vai ajudar o médico a construir um caminho. E com certeza ele vai construir uma relação de afeição entre ele e o médico, que vai colocar o médico comprometido com a doença dele, com a condição dele. Quer dizer, o senhor defende a humanização da medicina, né? Que está um pouco científica demais. Está muito científico. O senhor também fala no seu livro Erro Médico do predomínio da habilidade sobre o conhecimento teórico, que o médico está muito afastado dos livros, do estudo. Queria que o senhor comentasse isso. Então, a medicina técnica, né, deu ao médico competência operacional. Ele manipula endoscópios, ele manipula broncoscópicos, ele, como eu, lida com o aparelho de medir volume de pulmão, eu sou um especialista em pulmão, e com isso ele se afeiçoa demais ao aparelho e acaba esquecendo que atrás do aparelho há um ser humano, né? E com isso ele diminui a afeição, o carinho, a atenção, numa riqueza. Ele perde inclusive a propriedade de examinar a pessoa, de tocar a pessoa, de ouvir a pessoa com seus ouvidos, de apalpar o abdômen do paciente para fazer uma ultrassonografia, que é um exame rápido, influente, teria descoberto a pinça no útero do paciente. Quer dizer, ele não poderia usar o argumento de que eram gases? Porque os gases também não poderiam deixar mais rígida também? Não, os gases poderiam ter estufado o abdômen, vamos dizer assim, inflado o abdômen, mas não teria dado essa consistência rígida que só a irritação peritoneal. Como a gente está conversando com médicos sobre tudo, né? Os colegas sabem bem o que é um quadro de irritação. O abdômen se torna duro, muito doloroso a palpação, a reclamação do paciente é dramática. Ele simplesmente, não ouviu o aceno dramático da paciente, que deu chance a ele de perceber o erro da pinça esquecida. Ele não ouviu a sinalização da própria doente. Isso ocorre muito, doutor? Isso ocorre pouco, para sorte nossa e sorte das pacientes. Mas o que ocorre muito é o paciente sinalizar para o médico, mostrar o erro. E aí o médico só ouve, fica calmo, tranquilo diante do paciente e escuta o paciente. Faz aquilo que a gente chama de moitiva primorosa. Ouve o paciente, olha nos olhos do paciente e não deixa de considerar o paciente como um número, como uma ficha, né? Ele se demora nessa atenção, numa relação que eu acho que é primorosa. Doutor Júlio, existe um manual defensivo do médico. O que é isso? Esse manual foi uma cartilha, né, elaborada por alguns colegas médicos no Rio Grande do Sul e que oferece ao médico algumas instruções para ele evitar a incidência de processo na justiça. É conhecido, é sabido que a incidência hoje de processos pleiteando indenização tem crescido, a incidência é alta. E editou-se essa cartilha no Rio Grande do Sul com esse propósito. Entretanto, eu acho que a cartilha peca em dois momentos. Primeiro, ela desprimora a relação entre o médico e o paciente, na medida em que o médico vê o paciente como um potencial processador, né? Como um potencial inimigo que vai levá-lo à barra dos tribunais. Isso eu acho que deixa o médico numa situação pouco confortável diante do seu paciente. E eu acho que ele precisa ter confiança no paciente, precisa ter uma relação amena, não ver no paciente um potencial inimigo, um potencial processador, né? Em segundo lugar, estimula o médico a pedir muito exame, a pedir sempre todos os exames, os mais complexos, sofisticados, o que vai encarecer muito a relação médico-paciente, o ato médico. E por isso mesmo, ao pedir muito exame, ele vai deixar de ouvir o paciente, de tocar o paciente, de fazer aquele exame tradicional que aumenta a relação médico-paciente, melhora a relação médico-paciente. Por isso eu não vejo com bons olhos esse manual de defesa do médico. Doutor, até que ponto as insuficiências do sistema de saúde concorrem para a ocorrência dos erros médicos? É verdade que o setor público é o que mais apresenta deficiências estruturais e dificulta a qualidade do ato médico. Não oferece meios de diagnóstico adequado, não tem oferecido recursos técnicos adequados. E o que é pior? Tem oferecido má remuneração
e uma demanda muito grande. Então, o médico trabalha com um mau salário, contra uma demanda sufocante e tem poucos recursos disponíveis para um diagnóstico primoroso. Como é que o médico vai se defender disso? Não é igualando a má qualidade do salário com a má atenção ao paciente. Ele não pode punir o paciente porque ele ganha mal. Isso ele não pode fazer. Ele poderá se defender através de seus órgãos de classe, denunciando ao próprio Conselho de Medicina as condições adversas do trabalho. Né? E, se for o caso, em última e derradeira instância, deixando esse emprego que não oferece condições adequadas de trabalho, mas jamais prejudicando o paciente. E o médico que erra, como é que ele deve se colocar eticamente diante do erro? Eu acho que a postura do médico que admite o cometimento de um erro deve ser ouvir do seu Conselho Regional de Medicina, né? Acatar do Conselho de Medicina o processo que certamente surgirá, responder ao processo. Esse será um aprendizado para ele extremamente doloroso, mas é um ato de humildade, de contrição. Ele deve buscar entender as razões do seu erro para evitar repeti-lo. Pior do que errar é continuar errando, né? Ele deve ser humilde, resignado, contrito e aprenderem com esse episódio lamentável, esse infortúnio que ocorreu no exercício da sua profissão. Certamente foi estranho à sua vontade. O médico tem a culpa do erro, não tem a intenção do erro. O médico age como assemelhado com Deus, ele age na intenção de fazer sempre bem. Nessa intenção, ele pode provocar dano a terceiros. Ele tem que admitir que a grandeza da sua profissão pode resultar até no reconhecimento público de que ele cometeu um erro. E eu acho que a grandeza da medicina é exatamente essa, em permitir que o médico admita que errar não só é humano, mas é próprio da atividade médica. E reduza isso ao mínimo possível. Com seus 30 anos de experiência, existe uma receita a ser passada para estudantes de medicina, residentes, de como evitar o erro médico? Eu acho que é exercer a profissão com paixão. A paixão protege e transforma, né? É fazer medicina por vocação e amor. Transformar o ato médico num ato genuíno de amor ao semelhante, em que você oferece o cuidado técnico, a atenção técnica, com vistas a mitigar, aliviar o sofrimento, curar a dor ou ajudá-lo a reinventar a própria vida. E, portanto, construir uma relação de parceria com o paciente, de mãos dadas com ele. Seguramente o médico vai errar. Obrigada, doutor Júlio. Até o nosso próximo programa.